Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Rodrigo Moraes. A gente está começando agora a aula de número 24 e no estudo do último capítulo de História do Brasil, né, do nosso livro didático, capítulo 15, Dilemas da Democracia Brasileira. Já vou começar fazendo uma crítica aqui, porque esse é um assunto que, do ponto de vista cronológico, está tão próximo da gente, que é um assunto tanto mais para sociologia e para ciência política do que para história. Eu já falei disso aqui. Inclusive, estou entrando em contato com a Joana para ver o que ela trabalha com vocês, ou se já está trabalhando desse período, porque eu acredito que o olhar da sociologia, né, para esse período muito próximo da gente, com base na ciência política, é muito importante. E, assim, aqui o livro didático ele vai trazer muitos os fatos, né? Mas a análise, mesmo sobre o regime militar, a análise, por ser um período muito próximo da gente, é difícil da história fazer isso. Porque a gente não tem muitas vezes documento, a gente está envolvido emocionalmente, passionalmente, né? Com os fatos. Eu mesmo nasci na década de 1980, então boa parte das coisas que eu já falei, alguma das coisas que a gente já falou, tratou na última aula, e tudo que eu vou falar aqui hoje, assim, relacionado a esse capítulo, eu de alguma maneira, mais ou menos, vivenciei e me lembro. Mas assim, então eu me dei o direito de fazer já uma coisa que eu prometi para vocês. Eu vou falar assim das páginas que foram selecionadas aqui, vou falar rapidamente das páginas selecionadas para a leitura dessa semana. Vamos terminar a leitura desse capítulo, mas vou fazer hoje com vocês algo que eu considero muito mais importante. A gente vai trabalhar um pouco com as estruturas do Brasil, com as constituições brasileiras. Então vamos pegar agora, fazer uma retomada de todas as constituições brasileiras, chegando até a atual, que aí sim é objeto dessa aula, desse recorte que está aqui no capítulo 15, que é a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Mas aproveitei então para fazer trazer toda essa estrutura, a gente pensar um pouquinho a história do Brasil de independência para cá, tá? Vai ser rápido, a gente vai fazer um passeio rápido com foco nas constituições brasileiras. As duas questões do Enem que eu coloquei para vocês responderem são de redemocratização, já pensando no Brasil pós-redemocratização. Uma delas, inclusive, lida com constituições. Nessa, especificamente, tem um gráfico que não dá para colocar dentro da questão do Classroom. Então, onde vai o material com a videoaula, ali eu vou colocar a imagem relativa à questão, tá bom? Porque não dá, assim, eles não aceitam anexar a imagem. Eu vou tentar de novo, mas se não for possível, o gráfico estará junto no material, junto com a videoaula. Então, vamos lá? Constituições do Brasil. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva. Se gostar do vídeo, ao final deixe um like. E é muito importante os feedbacks, né, os positivos, né, que sempre nos dão ânimo para continuar. E aí eu agradeço também as felicitações nos dias dos professores. Muito obrigado aos que lembraram, né, desse professor de vocês, dos professores em geral. Mas também os feedbacks, entre aspas, negativos, né, que também são formas construtivas da gente avançar no nosso trabalho. Então, se você tem sugestões, deixe no comentário lá no Classroom, tá bom? Então, vamos às constituições. A gente começa, obviamente, com a Constituição de 1824, que é a primeira do Império, e todas essas aqui na sequência, 1891, 34, 37, 46, 67 e 88, todas elas são republicanas. Então, primeira coisa, a primeira das constituições, ela é monárquica e todas as demais são republicanas. Agora, antes de passar para cada uma, eu já vou falar uma questão que é muito importante.
que é a questão do voto. Por que o voto, Rodrigo? Porque é o voto que determina numa democracia, em grande medida, a participação democrática. Escolher livremente seus representantes é uma das garantias de um regime democrático, tá? Agora, antes de passar assim, para falar um pouquinho de cada uma e contextualizar e lembrar vocês desse processo histórico, que eu acho que tá em jogo isso, não só as constituições, mas o momento em que elas são criadas e as relações em que a gente estabelece. Olha aqui, ó, quero que vocês lembrem assim, pega aqui, ó, 24 e 88. A primeira e a última são as duas únicas em que o analfabeto podia e pode votar. Podia, no caso da de 24, e pode, na nossa atual, o analfabeto tem direito ao voto nos dois casos. No primeiro caso, 1824, por omissão. A Constituição não diz que tem que ser alfabetizado. Então o analfabeto pode votar. Aliás, muitos eram analfabetos, inclusive gente que tinha muito dinheiro. Mas na de 88 está explícito que o analfabeto pode votar. Mas ele não pode ser votado. Então, para se candidatar, uma das condições, né, é ser alfabetizado. Não sei se vocês lembram, ele é oriundo do circo e fez sucesso depois na TV, o palhaço Tiririca. Ele se elegeu deputado federal, que eu me lembro, por 2 mandatos consecutivos. A primeira vez em que ele foi eleito, houve a denúncia de que ele não sabia ler e escrever, ele era analfabeto. Então ele teve que fazer uma prova para comprovar que era alfabetizado. Então isso aí é peguinha, tá, gente? Primeira e última Constituição, 1824 e 1988, são as duas constituições em que o analfabeto pode votar. Agora, essa primeira Constituição do Império, ela é a única que tem 4 poderes. Todas as demais são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A do Império tem um poder a mais, que é o poder moderador. Inclusive, coloquei aí para vocês os artigos, né, que tratam do poder moderador, tá? Graças ao poder moderador que o imperador Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II puderam interferir nos demais poderes e governar de uma maneira autoritária, o Dom Pedro I, e como um arquiteto das disputas políticas, Dom Pedro II. No caso do Dom Pedro I, ele se impõe, é ele quem cria. E outra, essa Constituição ela foi imposta. Então, se você vai anotando as características aí, 1824, analfabeto vota. O voto só a partir dos 21 anos. Voto tem que ter renda, tá? Então, essa é uma Constituição em que o voto o critério é a renda, é o voto chamado censitário, baseado no censo econômico, na renda. Só homens podem votar, tá? Homens maiores de 21 anos, com renda acima de 100 mil réis, né? É uma eleição que é feita em 2 níveis, né? O municipal ali, que é chamado de paroquial, e depois o distrital, né? Então a gente tem que é o distrital, que é chamado de provincial. Então a gente tem o paroquial, primeiro nível, e provincial, segundo. Lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, um pouco o que acontece nos Estados Unidos, em que cada estado tem que eleger os deputados, colégio eleitoral, e depois são esses deputados e esse colégio eleitoral, por exemplo, que elegem o presidente. Nos Estados Unidos acontece de, por exemplo, um presidente ele ter mais votos e mesmo assim perder as eleições. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Hillary em relação ao Trump na última eleição em que o Trump se tornou presidente dos Estados Unidos. Mas aqui a gente tem assim, no Império, primeiro nível, todo mundo que tem até 100 mil vota. E aí elege o eleitor de segundo nível, que é o eleitor provincial.
E esse tem que ter até 200 mil, ganhar até 200 mil. E aí é o eleitor provincial quem vai votar para deputado e senador. E aí para ser candidato a deputado tinha que ter 400 mil e candidato a senador 800 mil. Então se a gente pega essa peneira, no caso senador, para ser candidato a senador a gente não alcançava nem 1% da população brasileira. Uma população, vamos lá, de maioria rural, né, mais de 90% vivendo no campo, uma grande população escrava ainda, mestiça e pobre, uma classe média muito incipiente, tá? E na disputa política dessas elites, donas de terras e donas de escravos pelo poder, quem conseguiu organizar essas disputas e dividir o poder e alternar no poder um grupo e outro, que eram liberais e conservadores, era o imperador Dom Pedro II, graças ao poder moderador. Tanto que ele não era chefe do executivo. Dom Pedro I, sim, era chefe do poder executivo e, ao mesmo tempo, o chefe do poder moderador. Com o Dom Pedro II, a nossa monarquia passa a ser parlamentarista. E aí o imperador escolhe um primeiro-ministro, né? E depois ele vai poder manobrar esse primeiro-ministro e as eleições, graças ao poder moderador, revezando no poder liberais e conservadores. Isso vai estar, não se preocupem. Lembra, a gente está chegando ao último capítulo. A gente tem uma boa estrada para percorrer aqui até o final do ano. E aí eu vou fazer toda a recuperação, não. Toda essa, a gente vai recordar, né? Vamos relembrar colônia e império, tá? Mas aí já fica aqui um bem bolado aqui pra gente entender. Então essa Constituição do Império, que estabeleceu uma monarquia, estabeleceu um quarto poder que dava ao imperador o direito de interferir nos demais poderes. E graças a isso o imperador tinha a habilidade de poder revezar no poder as elites agrárias. Afinal de contas, expressão da época, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo elite agrária, dona de escravos. Mas o Brasil se diversifica um pouco. Uma nova elite surge no Sudeste, diferente dessa elite tradicional do Império, que estava uma parte no Nordeste, uma parte ali no Rio de Janeiro. Surge uma elite nova ligada ao café, que cresce em poder e que vai pressionar. Mas antes, tem uma imagem que eu trouxe aqui que eu acho muito legal. Essa aqui é uma alegoria de Dom Pedro, tá? Dom Pedro I. Olha só, sabe quem que é essa? É a pátria brasileira. E que, graças a Dom Pedro, um monarca constitucional, ele afasta o mal do absolutismo e liberta a nação dos perigos do absolutismo, da tirania, tá? É bem verdade que isso é uma grande mentira. Dom Pedro foi autoritário pra caramba, apesar da Constituição ter sido importante para estabelecer limites, mas o poder moderador dava amplos poderes ao imperador. E essa foi uma das causas do desgaste do primeiro reinado. Mas, apesar de tudo isso, né, a gente tem aí uma alegoria da nação brasileira, né, da pátria brasileira, olha, representada como índio, né, é bem uma visão romântica, né, da geração indianista, né. Então, olha assim, ó, a literatura entrando em jogo aí também, né, e a pintura. Então, essa é uma alegoria de Dom Pedro salvando a nação dos perigos do absolutismo graças à Constituição. Mas eu estava dizendo para vocês, olha, a nação brasileira fica mais complexa. O café, né, se torna o principal produto de exportação, tá? O fumo foi importante para a troca de escravos, Recôncavo Baiano produziu muito fumo, né, esse ramo aqui. E olha que interessante, a bandeira do Brasil Império traz aqui no centro o brasão da família Bragança. Essa aqui é a cruz da Ordem de Cristo, que é a mesma cruz que está lá na camiseta dos corintianos, né? Que era do Vasco da Gama, um navegador ligado à Ordem do Cristo.
Então aqui a gente tem o símbolo da família Bragança, da coroa portuguesa, no Brasil, representada pelos seus herdeiros, Dom Pedro I e II. Bom, mas cresce esse ramo do café, cresce esses cafeicultores no Sudeste, e vão crescer com base no trabalho livre. Então, principalmente a partir aí de 1870, rumo ao interior, esse café ele cresce com base no trabalho livre, produzindo muito, e é essa elite cafeicultora do Sudeste, em associação com a elite mineira, quem vai pressionar pelo fim da monarquia e o início da república. E é isso que o Brasil, né, vai se tornar uma república em 15 de novembro de 1889. E aí está aí a primeira bandeira do Brasil República. Qualquer semelhança com a bandeira estadunidense é mera copiação mesmo, é mera cópia, é isso mesmo. Por quê? Porque a nossa primeira Constituição brasileira, e essa bandeira ficou em vigor aí poucos dias, tá? Logo depois veio para essa, trocou o brasão da família Bragança pelo lema oriundo do Exército, né? da principal vertente filosófica do nosso Exército brasileiro, que era o positivismo, e aí vem ordem e progresso para o interior da bandeira. Mas estava muito presente assim, na Constituição de 1891, a primeira da República, elementos do chamado federalismo, a liberdade para os estados. Tá? Derrubei aqui as coisas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo organizar. Então, assim, a liberdade para os estados a gente vai ter a partir da Constituição de 1891. Tá? Os estados, eles têm liberdade, gente, de constituir as próprias leis, desde que não fira a lei maior, que é a Constituição Federal. Coisa que a gente tem que lembrar dessa Constituição aqui de 1891. Voto de cabresto, coronelismo, né? Então, os grandes proprietários rurais, eles vão cooptar os eleitores. Por quê? Porque na República agora, o poder de um coronel não se mede pelo número de pés de café ou o número de bois que ele tem no pasto, mas pelo número de eleitores. Porque agora todos os cargos, desde o presidente da República até os governadores, passando pelos vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores, todos esses cargos vão ser eleitos, vão ser escolhidos, né? Todos esses cargos vão ser preenchidos por meio do voto. E é por meio do voto que o coronel consegue se impor como uma figura de poder, entendem? Porque aqueles que estabelecem, aqueles que controlam a máquina, criam para si as situações desejadas. Então, controlar os eleitores significa controlar o processo eleitoral, eleger aqueles que vão, no poder, representar os interesses dessa classe de proprietários rurais, desses coronéis. Tá? Aqui a gente, então, tem ainda não tem o voto feminino, são só homens maiores de 21 anos. Agora trocou-se a questão da renda pela alfabetização. Então, inicialmente, o número de eleitores cai muito do Império para a República, porque por causa da inflação, aqueles 100 mil réis, que era muita coisa lá em 1824, e que depois assim, teve um processo assim, de mudar na Constituição, aumentar o valor, mas mesmo assim o processo inflacionário fez com que esses 100 mil réis, que era muita coisa lá em 1824, tornasse possível que muitos, já no final do Império, participassem do processo político. E aí, logo nas primeiras eleições da República, comprovar a alfabetização era praticamente impossível. Na verdade, se comprova que a gente tem um país de analfabetos e que nenhum governo até então, nem mesmo esse da República, a chamada República Velha, né, vai se preocupar com a educação pública. Agora,
o que vai ter muito é fraude eleitoral. Então, o eleitor não sabe ler, mas ele sabe desenhar o nome, e aí ele desenha, assina. O eleitor não sabe nem desenhar o nome, não tem problema. O mesário escreve, assina pelo eleitor. O eleitor morreu. Não tem problema. A gente não vai dar baixa do título dele e o coronel vai continuar usando o voto do defunto. A gente tem uma charge aí, né, nesse canto aqui, é difícil. Eu olho para um lado, aparece para o outro, não vou nem me arriscar aqui. Mas em cima de mim, tem as próximas eleições e o defunto pedindo o cavalheiro que passa para ir visar o título de eleitor, ou seja, assinar, né, dar validade, comprovar que o defunto ainda está vivo. É bem interessante, assim, esse processo da República Velha e do coronelismo e do voto de cabresto definiram, né, esses praticamente 40 anos iniciais da República. E aí a gente tem uma mudança inicialmente com o Vargas, né? E aqui a gente vai ter já mudanças em 32, porque o Código Eleitoral de 1932 ele é incorporado pela Constituição de 34. Então, quando a gente está falando da Constituição de 34, essas mudanças que a gente está falando aqui, elas vêm de 32. Por quê? Porque essa galera aqui, ó, do meu lado agora, desse lado aqui, ó, esses carinhas aqui, ó, de São Paulo, né? O MMDC, acho que vocês lembram da gente trabalhar, né? Pressionaram Vargas, que chega ao poder por meio de um golpe, derruba os coronéis com apoio dos tenentes. Vargas promete uma nova Constituição e aí se mantém no poder por meio de decretos e o governo provisório dele se estende. E aí, finalmente, em 32 sai o novo Código Eleitoral e depois ele é incorporado à Constituição de 34. Nessa Constituição a gente já tem avanços importantes. Aí as eleições, para ser eleitor já não é mais 21, agora são 18 anos, homens e mulheres, tá? Mas aí, ainda assim, alfabetizados. Mas esse é um governo que vai investir em educação pública. E qualquer educação pública? Não. Uma educação pública voltada para a glorificação do líder. E aí, aqui do meu lado, aqui, tá? Aparece para vocês uma imagem que era contracapa de uma cartilha. Então, as crianças na escola, elas aprendiam a ler e escrever a partir das histórias da Revolução, entre aspas, de 30, né? Que foi um golpe. Mas os vencedores escrevem a história, então Vargas escreve a história como uma revolução, né? Eu vou ver se eu consigo ler aqui, ó. Crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trazeis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil, forçosamente o conduzirão aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de... aí que eu não estou conseguindo ler, não. Realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Então, olha só o culto à nação, o culto à pátria. E não vamos esquecer, Vargas fez de tudo para colar a imagem dele ao Brasil. Então, se você ama o Brasil, você ama Vargas. Se você ama Vargas, você ama o Brasil. E se você não ama Vargas? É porque você não ama o Brasil. Tem alguém que faz isso hoje em dia? Será? Parem para pensar se tem alguém que está fazendo algo parecido com isso. Apelando aos sentimentos nacionalistas, muitas vezes, e um nacionalismo vazio, né? E tentando colar a sua própria imagem à imagem do Estado. Perigoso isso aí. Mas Vargas não foi só nas criancinhas, a gente sabe muito bem. E aqui mais lá na primeira imagem do lado aqui a gente tem um cartaz dele aos trabalhadores. Então, educação e trabalho,
leis trabalhistas e escolas doutrinando, né, os alunos. E aí ele conseguiu se manter no poder e, com a desculpa de combater o comunismo, ele vai impor de novo, caiu aqui. Vai impor uma nova Constituição para o Brasil. E aí, essa é a Constituição de 1937. Lembra que eu falei para vocês que a primeira Constituição do Brasil, Dom Pedro I impõe, ela é outorgada? Pois bem, essa também tá bom? A primeira da República é promulgada, ou seja, livremente feita por deputados e senadores, livremente eleitos. A segunda também é promulgada, e essa segunda da República, e essa terceira da República, ela é outorgada, ela é imposta. Essa aqui é a Constituição que cria o Estado Novo, o Estado autoritário. Aqui não tem eleição, aqui não tem partido político, aqui o poder está todo concentrado nas mãos do Vargas. Esse Estado dura até 45, quando esse carinha aí, o Dutra, é eleito presidente. A gente sabe que o desgaste do Vargas está intimamente ligado ao fim da Segunda Guerra Mundial. Eurico Gaspar Dutra, que está representado aí nessa charge, ele era presidente, ele foi general, comandou o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. É um momento em que a gente volta a ter partidos políticos. Esses são os dois grandes que disputam poder. Para ser mais justo, tinha que ter um terceiro aí, que era o PTB, tá? Mas entre as elites, digamos assim, o peixe está sendo... né? A sardinha, olha, são as focas ganhando peixe, né? O Dutra tá puxando a sardinha, literalmente, para quem? Para que lado? Para a direita mais extremista, o DN. E a Constituição de 46 ela é interessante porque ela tem um caráter muito liberal. Ela é uma Constituição muito concisa, diferente dessa nossa atual, que ela é extremamente abrangente, que aí às vezes torna difícil, meu Deus, torna difícil, eu não vou encostar mais em nada, torna difícil a gente fazer as interpretações. Olha como o Supremo tem que estar o tempo todo, né, participando do jogo político. Né? A gente está vivendo momentos tensos nesse sentido, na participação do STF na vida política. Essa Constituição de 46, a gente vai ter ainda as mesmas categorias, 3 poderes, 18 anos vota, homens e mulheres, alfabetizados. Tá? Mas é uma Constituição mais enxuta desse ponto de vista, do ponto de vista legalista. Ela mantém a legislação trabalhista do Vargas, mas só lá no final vai incorporar o Estatuto do Trabalhador Rural, lá no João Goulart, com muita briga, né? Então, essa charge aí ela é interessante nesse sentido, que mostra que o Dutra, apesar de ter sido eleito e ser oriundo do varguismo, ele está mais ligado ao DN. Por quê? Porque esse é o presidente que trouxe para o Brasil a Escola Superior de Guerra e o alinhamento com os Estados Unidos. E era o DN quem queria fazer esse alinhamento e esse livre comércio com os Estados Unidos. Isso não estava previsto na Constituição, tá? Esse livre comércio. Mas o Dutra tornou possível uma abertura econômica que sugou as reservas que haviam sido criadas, reservas cambiais que haviam sido criadas na época do Vargas. Isso foi muito ruim. Mas, de qualquer modo, uma Constituição liberal, abrangente, assim, que tornava possível a liberdade do jogo político. O que não tornava possível muita liberdade do jogo político, ou o que atravancava isso, é o contexto maior, né, da Guerra Fria, que a gente estava estudando agora há pouco. E aí, quando os militares tomam poder, eles vão promulgar, tá? Essa aqui não é outorgada, mas ao mesmo tempo não é livre. Porque haviam sido expurgados da vida política, caçados e exilados, né, caçados de direitos políticos, exilados, e tiveram que fugir do Brasil aqueles políticos que se colocavam contra os militares. Né? Então a Constituição de 1967 é uma Constituição que permite o voto, mas que vai depois incorporar os atos institucionais
e que vai se endurecer. Então vamos lá, uma é a Constituição até 67. A gente vai ter eleição indireta para presidente, então a gente continua sendo uma república presidencialista, com 3 poderes, né? Mas a gente não vai ter direito de votar para presidente, então as eleições são indiretas. Essa é uma característica dessa Constituição aqui, eleição indireta para presidente. Opa, lembrando uma coisa, que essa Constituição de 46, ela é presidencialista, mas lembram quando João Goulart assume o poder com a renúncia do Jânio Quadros e eles tentam barrar o João Goulart? Durante um períodozinho de tempo, essa Constituição se tornou parlamentarista, mas esse parlamentarismo durou pouco. E aí essa Constituição de 67, que não era uma Constituição muito aberta, mas assim, que não era também extremamente excludente, por assim dizer, o problema era o contexto político em que já haviam sido cassados aqueles que faziam oposição. Então o que sobrou tinha até alguma massa, algum espaço de manobra, só que não tinha espaço para manobra. A Constituição até permitia, mas o regime não permitia. E aí depois, com o endurecimento do regime em 68 e o AI-5, esses atos institucionais eles vão ser incorporados a essa nova Constituição de 67 em 69, aí sim, desconfigurando essa Constituição a tal ponto que ela se torna irreconhecível. E aí sim, uma Constituição autoritária. E aí e por isso a gente tem a atual Constituição, e aqui ao centro da imagem, deixa eu colocar aqui, ó, Ulisses Guimarães, que era o então presidente, né, da Câmara aqui, que conduziu os trabalhos para a Constituição de 1988, essa ficou conhecida como a Constituição Cidadã. E olha, é muito importante para nós, como brasileiros, ler, conhecer a Constituição brasileira. Você não pode se considerar um bom brasileiro, um bom cidadão, se você nunca leu a Constituição, pelo menos ali toda a parte inicial dos direitos e deveres do cidadão. Então, olha, me desculpem, se vocês ainda não leram, não batam no peito e falem assim, eu sou cidadão, eu sei, não sabe. Não sabe. Então, terminou essa aula aqui, fez os exercícios, lição de casa, abrir a Constituição do Brasil, basta entrar no Google, aí você coloca a Constituição de 1988, vai abrir lá no site do Planalto, aliás, todas as Constituições do Brasil estão lá, é o melhor lugar para pesquisar no site do Planalto, e ali vocês vão fazer uma leitura inicialmente sobre os direitos e deveres do cidadão no Brasil, tá? Ali está a base do que é a cidadania hoje no Brasil. E aí a questão do voto, nós já falamos aqui, maiores de 18 anos, eu não estou lembrado direitinho quando é que passou para 16, eu tenho que olhar essa data, vocês podem olhar aí e depois colocar nos comentários, não vou parar agora aqui para olhar, eu não sei fazer edição, já está com 33 minutos, e é isso, meninos. Para hoje é o que nós temos. Aí na aula que vem eu vou colocar para vocês lerem mais algumas coisas e depois eu venho comentando geral, tá bom? Mas assim, eu vou fazer um comentário mais rápido nessas próximas aulas, nessa próxima aula que a gente fecha esse capítulo. Isso aqui não cai em história no Enem. Isso aqui é muito difícil cair alguma questão de 88 para cá. E o que eu já vi cair é dos caras pintada que era um movimento de jovens que realmente pintaram os rostos, foram para as ruas, né, contra o presidente eleito Fernando Collor, porque esse foi acusado de corrupção. Ele se elegeu com o discurso de acabar com a corrupção e acabou ele investigado, envolvido em um caso de corrupção. E sofreu impeachment. Depois dele a gente sabe, recente, a Dilma sofreu impeachment também, tá? E aí depois eu vou fazer um apanhado geral de tudo isso, tá bom? Mas eu acho que para hoje, assim, essa história das constituições era o momento. Chegou na Constituição de 88, eu queria fazer essa recuperação com vocês. A gente está para fechar então o livro e aí começamos
nosso passeio pela colônia e depois pelo Império. Valeu, gente, obrigado, espero que tenham curtido. Se acharam bom, coloca o curtir aí e se inscreve, beleza? Dá essa força aí, porque dá um gás pra gente que tá do lado de cá, tá? Muito obrigado e até a próxima. E agora tem que achar o botão de desligar aqui.